Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calas, vice-presidente de administração da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre a reforma tributária com o nosso convidado Rodrigo Lázaro, diretor da ANEFAC para a reforma tributária e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Lázaro, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo, que bom que você está aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito, Davi, obrigado pessoal ANEFAC pela oportunidade, é um grande prazer participar do podcast e também discutir esse assunto super relevante que é a reforma tributária hoje em dia, né? Prazer é nosso, viu? Muito obrigado novamente. Então, vou começar com a seguinte pergunta, Lázaro. Muito está se discutindo sobre a reforma tributária, né, pelas propostas das emendas constitucionais, né, especiais 45 e 110 na Câmara e no Senado. Né? Mas vamos lá, na sua visão, por que o país precisa de uma reforma tributária? O foco dessas medidas, e que eu acredito que realmente são muito importantes, é justamente a simplificação do sistema tributário. Hoje, todos sabem e todos têm aquele sentimento de que é uma grande complexidade o nosso sistema tributário hoje. Anualmente é publicada aquela pesquisa, que é um relatório do e-business do Banco Mundial, e sempre o Brasil está na última colocação com aquelas 1.500 horas de obrigações tributárias que nós temos que cumprir durante o ano. Esse tipo de complexidade trazem uma série de efeitos colaterais. O primeiro é que nós temos mais de 400 mil normas tributárias desde a Constituição de 88 para cá, e 16 emendas constitucionais, né? Quando entra uma emenda, tem que regularizar todo o sistema tributário embaixo daquela emenda constitucional. Então, é realmente uma panaceia tributária. A ideia de você ter um sistema tão dinâmico, no mau sentido da palavra, é você ter muita imprevisibilidade de política fiscal, de você ter uma dificuldade de interpretação das regras tributárias, uma certa litigiosidade. Nós temos que discutir muito sobre as normas que surgem ao decorrer dos anos, e ao mesmo tempo a gente não tem uma certa identidade com os padrões internacionais de tributação, né? Os países da OCDE, que o Brasil almeja tanto participar desse grupo, tem uma regra, um sistema de tributação mais ou menos harmônico que é bem diferente do nosso sistema hoje, né? E além do mais, o nosso sistema tão engessado, tão normatizado, ele não se adapta a essas novas tecnologias e modelos de negócio que hoje são muito dinâmicos, né? Então, surge aí a necessidade de tributar um software. Aí existe uma disputa, vou tributar com ISS, com ICMS, é um serviço, é um produto. Então, o nosso sistema hoje, tão desregulamentado, tão cheio de pontas e arestas para a gente aparar, realmente necessita dessa reforma tributária. Com menos impostos, né, a gente vai diminuir o número de impostos que vão incidir sobre uma cadeia produtiva, a gente uniformizaria esse tipo de tributação e realmente vai desafogar a justiça, vai facilitar a vida de todo mundo. Perfeito, perfeito, muito interessante. Nesse sentido, Lázaro, essa simplificação que você comenta, ela pode diminuir essas disputas tributárias? É um ponto, eu acho que muito importante que você colocou, né? Quer dizer, um sistema complexo, assim, gera controvérsias, né? Então, só para ter uma ideia, né? O sistema hoje, nosso contencioso tributário no Brasil, é o campeão do mundo. Nós temos 73% do nosso PIB em contencioso hoje. A média dos países da OCDE, para ter uma ideia, é de 1% do PIB. Quer dizer, a gente realmente tem uma motivação a mais para buscar esse tipo de disputas, seja
no âmbito administrativo como no judicial. A GV publicou um estudo interessante, chama Suprema em Números, né? Desde a Constituição de 88 para cá, o número de litígios assim, que versam sobre ICMS é de quase 7%. PIS e COFINS também, quase 7% dos casos que giraram no STF. Quando a gente pensa nesse volume de processos e discussões que são geradas no curso desse contencioso, o que acaba incrementando é o aumento do estoque de tributos que deixam de ser recolhidos e tudo mais. O que isso, por exemplo, para a gente ter ideia de números, é praticamente 3,4 trilhões, ou seja, 50% do nosso PIB, em relação a tributos federais em cobrança, justamente por conta dessa dificuldade. E quando a gente tem muita discussão sobre a regularidade de uma cobrança de ICMS, ISS, IPI, etc., o que causa? A Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, precisa intervir nessa política tributária, digamos assim. Então, ele tem que, de uma certa forma, olhar o fiel da balança e acaba decidindo, algumas vezes de maneira política, outras vezes de maneira técnica, mas só para ter uma ideia, 70% do número de processos que foram julgados pelo Supremo, quem teve ganho de causa foi a Fazenda. Então, de fato, esse abarroamento de número de processos, de volume de discussões, acaba só auxiliando para que haja mais volume de processos, e a média que esse estudo da GV trouxe é que o processo pode chegar a 18 anos e 11 meses, em média, de demora para uma resolução de um processo. Então, realmente, a lentidão e essas dificuldades de criar outras medidas alternativas acabam criando outros métodos de cobrança. Então, quando a gente pensa em uma fiscalização tributária, eles acabam muito mais focando naquelas empresas grandes, que essas daí a gente sabe que vão ter uma capacidade de pagamento maior, e acabam gerando, assim, quase 82% das autuações são sobre essas grandes empresas. E quando a gente pensa em outras medidas que a Fazenda acaba implementando, é criando um estímulo político para pagamento, como é o caso de apresentação de uma representação fiscal para fins penais. Praticamente 30% dos autos de infração possuem esse tipo de incentivo para o empresário que está se sentindo ameaçado de uma representação criminal, acaba pagando aquele tributo, né, que nem, muitas vezes ele não é devido. Esses dados são do Instituto Ético e realmente traz bem claramente esse problema cíclico que hoje nós temos dentro do nosso sistema tributário. Perfeito. Se eu estou entendendo, né? Não é um jogo de soma positivo, nem um jogo de soma zero. É um jogo de soma negativa, né? No final das contas é ruim para todo mundo. Exato. Você sabe que uma vez, o Lázaro, eu estava num congresso em que veio a palestra, né, de um presidente de uma grande empresa multinacional de bens de consumo aqui no Brasil, e ele é argentino. E ele fez, e é uma assim, empresa que gere marcas conhecidíssimas aí que todos nós usamos. E ele fez um comentário que foi muito interessante, assim, meio triste até, né? Ele falou: olha, o Brasil é o único país do mundo onde a gente tem na nossa empresa mais profissionais na área de techs do que na área de marketing, né? Isso porque é uma empresa eminentemente de marketing. É terrível, né? Negócio desse. Quer dizer, o cara que está lá no back-office fazendo a parte fiscal acaba tendo que buscar oportunidades às vezes, né? Numa controvérsia, ele tem que ver que aquele departamento gera muita despesa e tem que buscar oportunidades. Muitas vezes, oportunidades de receita, de oportunidades fiscais, acabam na mão dessas pessoas que estão no departamento fiscal e acabam buscando alternativas. E muitas delas é esse contencioso que a gente tem aí. Pois é. Mas vamos lá. Voltando à reforma, né?
uma das medidas que se fala, pelo menos a mais conhecida, é sobre a unificação dos tributos, né, num imposto novo aí de valor agregado, né? E aí, né, pensando nessa potencial unificação dos tributos, né, sobre o consumo, ela pode causar distorções com uma alíquota uniforme? Como é que você vê essa medida? É uma grande discussão. Olha, Davi, esse ponto é de extrema importância. Mas só para voltar um pouquinho para a gente entender por que esse é um assunto bem complicado, né? Hoje, nós temos no Brasil uma política que tributária muito mais focada nos tributos sobre o consumo. Então, quando a gente vê numa maneira mais high level qual é a opção legislativa para se tributar, então a participação na arrecadação é muito maior sobre ICMS, PIS, COFINS, etc., esses tributos que incidem sobre o consumo. O que essas PECs, o que esses projetos de emenda constitucional e projetos de lei hoje buscam? Justamente melhorar essa sistemática de arrecadação aí. Mas o que é importante a gente entender aqui é tributação sobre o consumo. Quando a gente olha nos paralelos de outros países, a gente vê que é a forma mais regressiva, ou seja, é a que promove mais injustiça dentro de uma comparação entre carga fiscal e renda. Isso porque quando a gente está falando de tributação sobre o consumo, a gente pensa que pessoas de baixa renda acabam recolhendo a mesma coisa quando adquirem um item, sei lá, uma cesta básica, qualquer coisa do gênero, eles participam da mesma maneira, sobre a mesma intensidade de carga fiscal de uma pessoa com uma alta renda. Então, quando a gente está falando de regressividade, a gente tem na cabeça que o Brasil hoje tem essa opção que 50% da carga tributária hoje advém disso, 50% da arrecadação advém do consumo, né? Então, se sobra apenas 18% sobre a renda, existe sim uma certa distorção. Então, aquela pessoa que realmente precisa de educação, saúde e assistência do governo, essas pessoas que realmente necessitam é que também participam mais dessa arrecadação. Então, talvez a, a, buscar uma alternativa melhor do que essa seja um caminho mais interessante para uma reforma tributária. Aumentar o escopo, buscar uma tributação mais isonômica também no imposto de renda. Isso eu estou comentando porque, embora a gente tenha uma carga fiscal de 35%, que ela em si não é tão grande se a gente comparar com outros países também da OCDE ou de porte mais ou menos semelhante ao nosso, a gente vê mais nos outros países que a participação da carga sobre a renda é muito maior. Ou seja, quando a gente pensa que a renda é de 34%, a arrecadação é de 34% sobre a renda das pessoas nos outros países, e o nosso é bem menor, é só de 18%, a gente vê que esse deslocamento para o consumo dessa participação da arrecadação acaba incentivando ainda mais a desigualdade social. Então, é uma forma de política de distribuição de renda, sim, a tributação. Então, talvez repensar essa política fiscal e pensar que, por exemplo, quando a gente tem o imposto de renda pessoa física com uma alíquota de 27,5%, e outros países hoje, na média, por exemplo, na OCDE, de 41%, 42%, quando a gente pensa que a nossa alíquota de imposto de renda pessoa jurídica com a contribuição sobre o lucro fica em 34%, e os outros países são de 20%, 21%, realmente a gente teria que não só pensar na tributação sobre o consumo, mas também pensar na forma de tributar a renda, que hoje seria uma forma de reequilibrar essa concentração. Só lembrando que quando a gente pensa em carga versus renda, aqui no Brasil nós somos o 9º país mais desigual do mundo.
E se a gente pensa que 10% dos mais ricos participam de 50% da renda, olha que coisa interessante. Esses 10% partem de uma renda de R$ 5.200, 5 mil e poucos reais, que não é muito alto. Quer dizer, a concentração é muito grande e se a gente tivesse uma métrica de tributação um pouco mais equilibrada para buscar uma tributação mais equilibrada sobre o consumo, ou seja, criar métodos para que aquela pessoa mais pobre tenha um retorno desse capital que ela vai entregar para o governo a título de aquisição de cesta básica, etc., possa fazer muito sentido. Então, tentar diminuir essa regressividade do consumo é o grande desafio das emendas. E, na minha opinião, pode ser uma forma importante de a gente buscar alternativas em relação a uma desigualdade social hoje no país. Perfeito essa sua visão, né? Quer dizer, se eu estou entendendo, a tabela da regressividade do imposto de renda é insuficiente, ela poderia ser mais segmentada, mais pulverizada, né? Tá. Vamos lá, para acabar, a última pergunta que eu queria fazer é o que nós, associados da NEFAC, precisamos saber sobre as propostas que estão em andamento, Lázaro? Olha, a princípio, muito se discute sobre uma elevação na carga fiscal, né? Nós vamos passar de, por exemplo, os tributos indiretos somados, vamos passar a ter uma alíquota uniforme de 25%. O que isso pode representar na gente, né? Nós, como prestadores de serviço, como empresas e tudo mais. Isso pode agregar, pelo menos, uma tributação para o comércio de 4,27% e para serviços de 5,01%. O que isso representa? Isso realmente vai impactar no preço final e a gente vai ter que pensar em como reestruturar nossa política de business por si, né? Agora, é interessante que esse estudo que foi publicado no Valor e que nós participamos da FCR Law, e a GV, que foi a patrocinadora, a gente identificou que 3,8% dos preços que são praticados na indústria teriam uma redução. Então, a indústria que acaba suportando substituição tributária, algumas questões de monofasia, elas vão ter realmente uma virada no preço e vai ter, em tese, uma projeção de queda de 3,8%. Então, isso é interessante. Mas quando a gente pensa na uniformidade para retirar alguns incentivos fiscais, aí é uma coisa mais complicada. E é exatamente o que a gente conversou na questão anterior. Esses efeitos que nós vamos ter de incremento na carga fiscal têm que ser equilibrados com uma devolução de impostos para a classe mais baixa. Então, de fato, embora tenha essa perspectiva de majoração da carga, a gente precisa ter uma política alternativa de reequilibrar as contas. E se a gente pensar que os profissionais liberais, eu sou advogado, nós vamos ter, em tese, 7,77% de aumento numa certa projeção, a educação que vai ter 14,8%, realmente essas pessoas, nós vamos sofrer realmente como repensar a política de preços, porque a gente vai ter que absorver e transferir isso para terceiros, né? Então, é bem importante que todas essas propostas tenham um período de transição de 5, 10 anos, e isso vai dar possibilidade para a gente absorver essa mudança e reequilibrar a nossa política de preços e relacionamento com os clientes. Eu acho que é isso que os associados da NEFAC realmente precisam meditar sobre o assunto. Como vai ser a partir do momento que as reformas vingarem e realmente estiverem implementadas. Perfeito. Rodrigo, Lázaro, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer estar aqui com você. E este foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, um conteúdo novo, todas as terças e todas as quintas-feiras. Siga conectado conosco, um grande abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.